seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal no YouTube. E hoje nós temos um tema um tanto difícil de se falar, porque a maioria das pessoas também não quer saber sobre vítima, desculpa, responsabilidade. A maioria das pessoas está prestando atenção, concentrado em outro segmento da sua vida. Em geral, essas coisas são muito fortes, ou tem assim nós temos uma certa resistência para lidar com tudo isso. Principalmente em tratando-se de um burilamento pessoal, desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal. Por quê? Simplesmente porque exige muito trabalho. Exige trabalho porque você tem que conhecer suas emoções, depois exige mais trabalho porque você tem que conhecer suas limitações, e mais ainda porque você tem que despertar os seus potenciais. E tudo isso para ter o quê? Uma vida melhor. E as pessoas, às vezes, não preferem esse tipo de investimento. Como diz o grande refrão, é melhor ter? Na verdade, é melhor ser. Porque cada vez que você investe em você, é um investimento que não será de forma alguma perdido. Muito pelo contrário. Conhecer-se, conhecer a sua vida, conhecer o universo e sua interação com ele, faz de nós pessoas melhores. Essa é uma das verdades. Bem, mas hoje nós vamos falar sobre pessoas que têm um determinado tipo de comportamento. E olhem, essas pessoas têm desculpismo e vitimismo, que são dois comportamentos que assolam e empacam a vida da pessoa. É certeza, quase que unânime, que pessoas que têm muito sistema de desculpismo e muito sistema de vitimismo não conseguem ter prosperidade na vida. E olha, essa prosperidade não é só dinheiro não. Eu estou falando em saúde, eu estou falando em bons relacionamentos, é claro que em abundância financeira, eu estou falando em várias áreas da nossa vida, inclusive bons relacionamentos com amigos, parceiros, etc. Então existe essa dificuldade porque esses dois problemas eles não são devidamente trabalhados. E você segue a sua vida nesse comportamento. Como nós sabemos, existem vários tipos de pessoas com vários tipos de comportamentos diferentes. E é claro que quando você se alicerça justamente no desculpismo e na vítima, aí realmente as coisas complicam muito mais. Desculpismo e vítima tem tudo a ver com medo. Mas hoje nós não vamos falar sobre esse tema, nós vamos falar realmente sobre a desculpa. Você já percebeu que quem tem desculpismo geralmente se lamenta. É um lamentador nato. E se isso está dentro de você, e é claro, está assim como está em mim, lamentar, mas em proporções pequenas. Quando ela começa a chegar em limites que incomoda e incomoda-nos, aí a coisa é chamada de crônica. É um comportamento já alicerçado, já criado, já habituado dentro da pessoa, que para desconstruir exige muito mais trabalho. Agora, olha que interessante, essa pessoa só lamenta e só reclama. E quando a pessoa só lamenta e só reclama, ela, por sintonia, encontra pessoas no mesmo padrão. Você pode observar que pessoas que reclamam muito se afastam das pessoas que estão de bem com a vida. E elas vão procurar aquele grupo que só reclama, só cria dramas, só cria tempestade em copo d'água. Esses são os lamentadores. Esses são aquelas pessoas que reclamam. E olha, tem um detalhe. Você vê pessoas muitas vezes competindo para saber quem reclama mais. Um dia desses, na frente da porta do quarto do hospital, eu vi duas pessoas, aquelas pessoas com aventalzinho, uma segurando o soro, a outra encostada na parede, e as duas conversando. Ah, mas você precisa ver, minha amiga, eu estou com um problema grave, eu estou com problema no pulmão, minha pleura está cheia. A outra fala, mas isso não é nada, você precisa ver minha artrose, eu não consigo mexer a perna direito. Falou, mas isso nada, a perna não tem problema, você precisa ver meu fígado. Meu fígado deve ter umas 300 pedras, ó, eu sinto amargor na boca. E a outra para e fala assim, mas isso não é nada. Você viu o glaucoma, eu já não estou enxergando direito. E aí começam a reclamar e se lamentar da vida. A vida vai retribuir no mesmo sentido, reclamação, dor e sofrimento. E olha,
Em geral, essas pessoas são tanto resignadas, essas pessoas que são desculpistas. Por que resignada? Porque eles acham que é melhor você tomar as rédeas mesmo. Então se a pessoa, mas o que você acha? Ela nunca acha nada. Ela sempre vai ficar em cima do muro. E elas são muito autopiedosas, como se fossem umas pessoas coitadinhas. Mas não podemos esquecer que elas são bem manipuladoras. A desculpa, ela foi inventada como uma saída fácil para evitar o quê? A responsabilidade. Sem contar que damos muitas desculpas, muitas para tudo inclusive, para evitar crítica. Nós temos um jeitinho de manipulação para evitar as críticas. Então, é uma manipulação. E olha que interessante, nós damos as desculpas mais mirabolantes do universo. Você já percebeu isso? Então perceba, veja que interessante. Olha, às vezes você dá uma desculpa a algo que está acontecendo só para ter uma ideia lógica sobre aquilo. E tem coisas que não dá para a gente ter uma ideia lógica sobre algo. Às vezes falta muito conhecimento para entender e a gente joga no sistema de desculpa. Sem contar que, em geral, quem tem muito desculpista também é muito vitimista. É aquela pessoa que se põe como um passivo, não como um agente. Ela está lá, ela joga a responsabilidade para você e fica parada no canto dela, vindo todos os problemas para ela e ela fica aí, como a vítima. Ela não trabalha o sistema de decisão, de decidir, de escolher. É aquela pessoa que vai para o shopping, quer comprar alguma coisa, entra no shopping, compra para todo mundo, menos para ela. É um processo de indecisão que está lá. E esse processo, no final ela pode falar, puxa, mas eu comprei para todo mundo, menos para mim mesma. Então, é um sistema de vítima imperando. É claro que, em se tratando de vítima, esse processo leva à perda da responsabilidade. E a responsabilidade tem um papel incrível na nossa vida. Mas é incrível, porque cada vez que você toma a responsabilidade de algo para você, certamente você está colocando nas suas mãos o controle da sua existência. E cada vez que você simplesmente se faz o papel de vítima, você está colocando o controle para outra pessoa. E aí você senta e segue a vida e a outra pessoa vai decidindo por você. Isso é o que a gente chama de renúncia. Até o momento que existe um clique que você tem e você percebe que renunciou a vida inteira pelo que você realmente queria internamente. E fez o quê? Uma manipulação de tudo isso, como se você tivesse controle de toda a situação. Pela piedade, pela vítima, pelas desculpas. Aí você se coloca nessa posição. Até a sorte e o azar entram nesse processo de falta de responsabilidade. Você está lá, vai procurar um emprego. No outro dia, te chamaram. O que você fala? A pessoa de vítima fala assim, ai meu Deus do céu, que sorte que eu tive. Ela não olha, não mira, não foca naquele momento que ela teve de fazer o currículo, de procurar um emprego, de fazer um curso para se aprimorar. Não, para ela tudo aquilo lá não faz sentido. Faz sentido que o universo conspirou a favor da sorte para ela. Agora, se ela chega amanhã e não tem um emprego, ela vai falar assim, meu Deus do céu, mas o negócio está difícil mesmo, né? Está complicado. É muito azar, eu já tentei 5, 6 vezes e nada. É muito azar. E ela se esquece do quê? Ela não investiu no currículo, que ela não investiu em estar bem aparente para a entrevista ou melhorar-se na entrevista, não houve um investimento, então é muito mais fácil falar que azar mesmo. Ela se livra daquele problema como também a sorte. Ela se livra do problema, ela joga fora a autoestima dela, porque ela não acredita nela.
ela não põe crédito em si. Ela põe crédito nas coisas misteriosas da vida. E aí dá desculpa para tudo. E olha, dentro da desculpa existem três estágios que eu preciso falar para você. Vamos falar sobre eles. Bem, a primeira coisa dos desculpistas e, claro, dos vitimistas, quando você está, provavelmente, em alguma discussão com eles, eles usam uma frase clássica. Só você acha que tem razão. Essa é a frase clássica do discurso do desculpista e do vitimista. Ele sempre vai falar isso como um mecanismo de fazer você acreditar que você é que tem razão sempre. E eu não tenho o direito de ter razão. Mas ele não quer ter a razão. Ele quer ter um punhado de desculpas baseadas em ilusões, em contos, em qualquer coisa. Menos em uma coisa palpável que é a responsabilidade. O segundo estágio é a retirada. É quando ele quer fugir. Ah, mas você não tem educação mesmo? Você está confundindo tudo. Pronto. Ele está dando uma retirada. Ele está saindo de cena. Ele quer parar por aí. Ele não quer receber a crítica. E é claro, todos nós não queremos receber a crítica. Mas nenhum tipo de crítica ele quer receber. Seja construtiva, se houver a construtiva, ou a negativa. Ele não quer receber. Ele não consegue digerir a crítica. Então, ele faz a retirada. E o terceiro processo, que é a manipulação emocional. Ah, mas eu fiz tudo por você e olha o que eu recebo em troca. Pronto, está feito, fechado o círculo da manipulação. Então, esses são os três processos envolvidos nesse circuito de vitimista e, é claro, desculpista. Se você quer se livrar, porque a gente precisa agora encontrar saídas para isso. Se algo se tornou crônico, pode ter certeza, não tem mais jeito. Ah, doutor Paulo, mas não é possível que não dê para desconstruir isso. Tudo que é crônico é muito mais difícil. Às vezes você vê pessoas que têm uma cronicidade pela desculpa e pelo vitimismo. E aí o universo por si só dá um toque nessa pessoa para que ela elimine isso de si, causando, por exemplo, uma doença, uma perda. E tudo que acontece, a pessoa usa como recurso para ficar mais vitimizada. Então, se você englobou um padrão desses, para desconstruir é muito complicado mesmo, muito. Mas, se você quiser tentar, existem algumas saídas primordiais. Quando eu falo que tudo isso é na fase aguda, que você começa a perceber como você está agindo através da autoobservação, então fica muito mais fácil você se policiar. É claro que se você está fazendo isso para ter ganhos, você percebe que você está ganhando mais do que perdendo. Essa é a sua lógica. Então, na lógica do ganho e da perda, você não quer mudar. E é o que a maioria das pessoas nesse processo faz. Ela não quer mudar. É como se fosse uma pessoa que tem depressão. Ela tem a depressão, a jovem não vai para a escola hoje por causa da depressão. No dia seguinte, ela não precisa lavar a cozinha, não precisa lavar a roupa, não precisa sair no mercado, porque ela está com depressão. Então isso cria o quê? Um valor vantajoso para ela estar nesse estado. Então ela não quer simplesmente liberar. Não é regra, mas é um processo também que se instala em nós. Ok? Bom, o mais importante também agora é como se libertar disso tudo. É você se responsabilizar pelas suas atitudes. Responsabilizar pela sua vida, responsabilizar pelos seus erros. E eu sei que é difícil, porque a maioria de nós não temos a tendência de nos responsabilizar. E isso começa lá na infância. E aí entra aquele processo de medo. Lembra quando a gente tinha 3, 4 aninhos de idade? De repente você está passando na sala, tem o vasinho, você está brincando, você encosta o dedo no vasinho, o vasinho, pum, cai no chão, quebra. Você sabe, por algum motivo, que seu pai, sua mãe vai te dar uma bronca por causa daquele vasinho quebrado. Então, o que você vai fazer? Esconder o vasinho
Isso mesmo, você vai pegar cada pedacinho, jogar dentro de um lugarzinho, do outro, debaixo do tapete, numa almofada do sofá, no outro vaso, e vai dar o fim naquilo lá. Você vai simplesmente ocultar. Por medo você vai ocultar tudo aquilo. Para você, ficou muito mais fácil você se livrar. Por quê? Porque você não teria em volta o quê? O desamor, a reprovação, a briga, e talvez nada disso acontecesse, mas você englobou tudo isso. E se aconteceu, fortaleceu esse sistema. Por isso o medo faz com que muitas vezes você se torne a vítima, que é muito mais fácil, você não precisa decidir, e se torne também a pessoa que se desculpa de tudo. Eu falo de desculpa, mas é claro que a desculpa é até hipocrisia eu dizer ao contrário. Mas nós todos temos um sistema de desculpa. Você não quer ir em determinado lugar, você dá uma desculpa. Você não quer fazer isso, você dá uma desculpa. São pequenas desculpas, pequenas, mas que faz parte da diplomacia nossa do dia a dia. Eu não quero atender o telefone, então fala que eu não estou. É uma desculpa. Além de ser uma mentira, é uma desculpa. Mas nós somos assim. A grande verdade é essa. Ah, mas eu não sou. Pense bem. Não existe uma pessoa integralmente que não tenha nenhuma desculpa, não tenha nenhum medo, não tenha nenhuma raiva, nenhuma tristeza, nenhuma frustração. Não existe isso. Então, é algo para a gente nos avaliar. Mas, quando chega a determinados patamares, infelizmente, não dá para conviver com tudo isso. Agora, é colocar em mãos a responsabilidade. Eu sou responsável, eu vou fazer, eu vou seguir. E não deu certo, errou, não tem problema, porque uma grande parte da população acha que o erro é inaceitável e punitivo. Nós punimos os erros. Punimos e fortemente nós somos juízes. E às vezes juízes do outro e de nós mesmos. Por isso, esse sistema se consolida cada vez mais para sermos a vítima e também o desculpista. Então põe a responsabilidade. Errou? Vamos aprender com a lição, vamos fazer de novo. Errou? Vamos aprender com a lição, fazer de novo. Errou? Não tem problema. Infelizmente o ser humano é o único animal que, se tiver um buraco, ele cai mais de 3 vezes. A onça, se vê o buraco, ela cai. Na segunda ela nunca mais vai cair. Mas o ser humano, infelizmente, ele cai várias vezes, até ele aprender o conceito profundo da armadilha. Então, põe a responsabilidade. O que nós não podemos colocar é um negócio chamado culpa. Porque culpa não nos traz ação, libertação. Então é diferente. Eu sou responsável. Eu sou responsável pela minha vida financeira, eu sou responsável pela minha vida amorosa, eu sou responsável pelo investimento em mim, eu sou responsável porque eu fui lá e eu ganhei em primeiro lugar a medalha, não foi sorte, eu treinei, eu tive disciplina, convicção, força, eu investi em mim. Não é sorte. Entendeu? Perfeitamente como que funciona? Então quando você coloca isso no seu sistema de vida, de ser responsável pelas suas atitudes, aí tudo se torna mais coerente. E tudo que você planta com escolhas melhores. E essas escolhas melhores vão retribuir-se com, claro, com respostas bem melhores. E aí você sai daquele sistema de acreditar que está sendo controlado por tudo e começa o seu verdadeiro papel de participar da vida. Hoje é um tema difícil, vitimismo e desculpismo, que tem que ser banido definitivamente da nossa vida, se você, é claro, quiser crescer, quiser melhorar-se. E eu vou te contar um segredo. O segredo é que a gente nunca percebe quando nós estamos sendo vítimas. E lembra, eu falei aquele roteiro, você acha que tem sempre razão, ou você não tem educação mesmo, ou olha tudo que eu fiz por você. Veja se essas palavras, essas frases não estão inseridas no teu cotidiano. Veja se você não é vítima lá na empresa. Veja se você não é vítima no seu relacionamento. Comece a fazer escolhas. Comece
a mostrar que você pode decidir também. E pode decidir por uma vida melhor. E é assim que funciona. Cada vez que você faz isso, você enfrenta o medo e se liberta. Por isso, hoje, vamos deixar de lado vitimismo e, claro, o desculpismo. Comece a se observar. Eu sei que vai ter uma autossabotagem que vai impedir que você observe naquele momento. Mas tente a todo custo perceber, não analisar o outro. Que, em geral, nós estamos sempre analisando externamente, tudo que está fora. Hoje é um momento diferente. Hoje é o momento de você fazer uma reflexão profunda naquele momento que está inserido o problema. Naquele instante. Não caia nisso porque muitas vezes você não vai perceber o vitimismo. E se o perceber, vai dar uma desculpa. E olha, tem pessoas que são craques em dar desculpa. As desculpas são tão maravilhosas que você acaba até acreditando mesmo. Tem pessoas que falam, não, mas não fui eu que deixei aí, foi você. E ela conta com o teu esquecimento. Ah, mas não fui eu que fiz isso, foi você. Não, é você que levou isso, não fui eu. Sempre colocando diversas desculpas para jogar o quê? A responsabilidade para você. E líderes também fazem isso. E os líderes são os primeiros que têm que ter responsabilidade pelo que estão fazendo. Esses são os verdadeiros líderes escassos hoje, nos dias de hoje. Mas é aí que são plantadas as verdadeiras sementes de liderança. Por isso hoje, reflexão. Vitimismo ou responsabilidade? Uma vida cheia de lamentação ou uma vida de conquistas? A escolha é sua. Eu agradeço a sua presença. Aqui embaixo nós temos o gostei. Se você gostou do vídeo, deixa aí um agradecimento. Tem os comentários também. Se você quiser deixar o tema de uma das suas questões, que podem ser abordados em próximos vídeos, vai ser um prazer a gente trazer esse tema. E é claro, aqui embaixo também tem toda a descrição do nosso site, com vários e vários trabalhos em CDs que pode te ajudar a eliminar esse sistema de dentro de você. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Até mais.